Ei, som. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nessa terça-feira, 16 de junho, mais uma vez, com um café com palavra. Hoje temos uma presença especial, o pastor Robson Aragão, secretário-geral de missões no estado de Sergipe, que está participando conosco. Está também conosco o nosso reverendo pastor José de Jesus Irmão, o nosso companheiro aqui de programa, Wanderson Dantas, superintendente da Escola Dominical e coordenador geral da Mocidade em São Cristóvão. Também está conosco o coordenador, secretário de Missões de São Cristóvão, o nosso companheiro aqui da SECADES, o Antônio Fortes Neto, eu vou dizer João Fortes Neto, Antônio Fortes Neto, né, que é esse jovem valoroso que está aqui conosco, e também auxilia o pastor Robson, né, aqui em São Cristóvão. E gostaríamos de começar com essa palavra que eu escutei muito essa semana, até juntamente com o pastor José, né, que está lá no Evangelho narrado segundo Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia, no lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto,
Em outras traduções diz, vai ao mar profundo, não é, pastor? E lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E é isso que nós refletimos essa semana toda, né? Eu vi uma palavra, como disse, e achei interessante, nesse momento, que nós estamos numa situação crítica, né? Pensarmos em jogar as nossas redes, os nossos talentos, em buscar aquilo, não aquilo no raso, mas no mar alto. E hoje estamos aqui com uma pessoa que é responsável, né, por essa parte da igreja, essa parte de missões, essa parte missionária, que acredita naquilo que não vê, que vai buscar o que não tem. E hoje estamos aqui com ele, vamos fazer uma breve apresentação de todos, vamos começar com o nosso convidado, o pastor Robson Aragão, uma apresentação rápida para a gente entrar no assunto. Pai do Senhor para todos, Pai do Senhor, pastor José, Fábio também, o Wanderson, o Antônio Fortes Neto, e a você que está nos assistindo também, o pastor Robson, secretário de missões, também trabalhamos ali no setor 8, em Aracaju, em algumas congregações, Bugio, Santos Dumont, DR, Novo Paraíso, Santos Dumont 3 e Rua de Alagoas. E cuidamos também dessa parte de missões, que é buscar, como o Fábio falou, aonde não tem, para abençoar aqueles que precisam. Então é muito bom estar aqui com vocês, e eu tenho certeza que será um finalzinho de tarde abençoado em nome de Jesus. Nosso reverendo pastor José. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, e aqui aos nossos amados irmãos que estão conosco, fazendo este trabalho. Nesta tarde é com alegria que a Assembleia de Deus em São Cristóvão recebe aqui uma figura muito importante, que é o nosso querido pastor Robson, que é o nosso secretário-geral de missões do estado de Sergipe, o qual eu tenho muita admiração, e já tivemos o prazer de trabalharmos juntos na região de número 7, e você foi uma pessoa muito importante naquele período na região de número 7 como coordenador de missões, né? Na época era o coordenador e eu estava ali ajudando como... Era o contrário, eu ajudava o senhor, né? ali naquela região, e Deus abençoou, e as promessas de Deus, elas são fiéis, elas se cumpriu na sua vida, e hoje realmente nós temos um secretário-geral de missões, porque inclusive eu vi naquela região o seu trabalho, e eu tive a alegria de dizer ao nosso pastor Virgínio que você é uma pessoa importante para os trabalhos de missões, e Deus tem lhe usado e tem sido uma bênção para a glória de Deus. Também feliz de estar aqui com... Também está ali o seu sogro, né? Pastor Jorge, isso. Meu amigo, né? Que nos conhecemos já de algum tempo, não é de muitos anos, que nós ainda não somos tão velhos. E também nosso coordenador de missões aqui do campo de São Cristóvão, que tem feito um trabalho muito bonito de missões aqui em São Cristóvão, e eu vejo que ele se preocupa com a missão. Glória a Deus. E a equipe também que trabalha com ele. E aqui está também o nosso superintendente da escola dominical, o grande professor, o Wanderson, que... Como cresceu, né, pastor José? Importante, e é uma bênção. E também o meu genro Fábio, que é o diretor, chama da SECADES, aqui em São Cristóvão, glória a Deus. E o nosso
Vitor também ali, que tem sido uma bênção, tem cooperado bastante nesse trabalho. E com certeza teremos nesta tarde um trabalho maravilhoso, e não podemos deixar de citar em João capítulo 9 e o versículo de número 5. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então estamos aproveitando enquanto é dia. Não sabemos quando é que a noite vai chegar, mas quando ela chegar, nós queremos estar de consciência tranquila, porque fizemos enquanto podemos fazer. Amém. Também o secretário de Missões de São Cristóvão, né? O nosso irmão aqui da SECADES, técnico, viu, Robson? Pastor Robson, é técnico aqui da SECADES, vem trazendo nesse momento muito difícil, né, essas transmissões aí nas costas, juntamente com o Vitor Campos aí, e é um grande apoio que a gente tem tido aqui. E depois eu vou entrar até no assunto, nós vamos conversar mais sobre os trabalhos que é feito, com seu apoio, tenho certeza, aqui em São Cristóvão de Missões. Amém, graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para nós, como o nosso pastor já falou, é uma honra ter o nosso secretário estadual, o nosso pastor Robson. Ele que, como ele mesmo fala, é cria aqui de São Cristóvão, é cria da casa. Que Deus continue abençoando o nosso pastor Robson. Ele que tem sido um exemplo nesse trabalho de missões. E ele sabe que nós aqui de São Cristóvão nos espelhamos na sua vida, no seu trabalho. E que Deus em Cristo continue o abençoando, não somente o senhor, como nosso pastor presidente, todos aqueles que fazem a missão Reviver aqui no estado de Sergipe. Para nós, a Secretaria de Missões de São Cristóvão, é uma honra ter o senhor aqui nesta tarde, para juntos falarmos dos mais diversos assuntos acerca da obra missionária. E o nosso irmão Wanderson, que faz parte aqui dessa, vamos chamar assim, desse Café com Palavra, já faz parte, dispensa apresentações para o senhor, mas o público gosta de ir. Amém. Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar a todos nessa tarde, os aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Boa tarde para você que ainda não professa a mesma fé que nós. E quero aqui também, né, fazer as honras e cumprimentar o nosso querido pastor Robson Aragão, secretário-geral, né, de missões aqui no estado de Sergipe. Dizer que para nós é uma grande honra recebê-lo aqui, né, depois de algum tempo, né, tem um tempinho que o senhor esteve aqui, mas é muito bom, é muito gratificante poder desfrutar de alguns poucos minutos, porque a hora passa tão depressa, mas estaremos aqui junto dessa iniciativa do nosso querido irmão Fábio. Eu quero cumprimentar o meu pastor, o pastor José, nosso querido irmão Antônio Fortes, o Fábio, toda a equipe aqui envolvida nesse trabalho, e convidar você que está nos acompanhando, você que tem sido nosso companheiro nas tardes de terça-feira, para estar compartilhando, né, este material. Use aí, né, o seu poder de influência nas mídias sociais e compartilhe, para que outras pessoas possam ter acesso e entender, né. Acredito que nós vamos comentar aqui de maneira bem abrangente como é que funciona a mecânica, toda a estrutura missionária da nossa igreja. Nós temos aqui, né, aquele que está no timão, comandando ali, supervisionando. Então vai ser muito enriquecedor essa tarde, para que você também possa entender como funciona toda essa logística. Então fique conosco e seja abençoado em nome de Jesus. Já entrando no assunto, pastor Robson, pastor José, Antônio Fortes e Wanderson, às vezes a gente sofre algumas orientações para que não fale muito de pandemia, tal, não sei o quê, só que é um momento, né, marcante na nossa história, um momento nunca vivido, mas a gente aprende as lições com o tempo. Eu sempre gosto de falar e buscar algumas referências históricas para que a gente entre no assunto e consiga compreender um pouco, né, a luz, a dinâmica da história mundial, para a gente entender um pouco e a gente entrar na luz da Bíblia, né, para compreender as situações. Eu estava lendo alguma coisa sobre, não vou entrar muito em pandemia, mas teve a última pandemia grande no mundo foi a gripe espanhola, né?
Isso foi em 1918, 1919, 1922, aí eu quero entrar nessa parte, houve a quebradeira mundial, que se quebrou o sistema financeiro em Nova York, né? A Bolsa de Nova York quebrou em 1922. Naquele momento, pastor Robson, o mundo não era tão globalizado, mas dependia de algumas coisas, e o Brasil tinha um subsídio na agricultura. O Brasil tinha um café forte e tal, a agricultura no Brasil era forte. O Brasil era um país agrário naquela época, né? Mas só na ditadura Vargas, com Getúlio Vargas, em 1930, por aí, o Brasil começa a se desenvolver industrialmente, né? Começa a se desenvolver industrialmente. E a indústria hoje é um fator propulsor mundialmente. E teve uma grande parada agora, né, com essa quebradeira, com esse fechamento de 90 dias. Né? Como eu estava dizendo, o senhor, eu trabalho na rua e eu observo, e estava vendo algumas reportagens sobre Sergipe, um presidente da Associação de Bares da Orla, bares e restaurantes da Orla de Atalaia, ele estava dizendo que de cada 4 bares e restaurantes daqueles, um não vai abrir. E alguns analistas diziam que o grande problema não é agora, esses 90 dias que a gente passou enclausurado, né? Que até se contestam a forma desse isolamento social, tem se contestado, mas a gente não vai entrar nessa questão. O que eu quero, e eu falei quanto àquelas águas profundas no início, o que eu queria deixar colocado aqui, para todos, não só o pastor Robson, mas o pastor Robson, porque é o timoneiro, como disse Wanderson, das missões em Sergipe, né? Que esse vai ser um momento muito difícil. Nós ainda não estamos enfrentando uma situação difícil. Se nós já achamos que está difícil, vai ficar mais difícil ainda. Por quê? Porque quando teve aquela quebradeira da Bolsa de Nova York, o pastor Robson estudou certamente, se dizia que foi a Grande Depressão, pastor. Chamou de a Grande Depressão do mundo. E essa depressão que está por vir, né, ela se coloca como muito maior, porque os impactos são mais rápidos, né? O chinês deu um espirro lá na China e afetou o mundo todo, né? Lá em Wuhan, no mercado de Wuhan, afetou o mundo todo. Então, a gente vê que a globalização tem seu preço, né? A gente acha bonito ter esse celular, está sendo transmitido aí por alguns equipamentos, mas tem seu preço. Mas o que eu gostaria de entrar no assunto é o seguinte: as missões, elas têm sempre aquele trabalho voltado para os missionários, levar a palavra de Deus. Mas já existe um plano B, C, D, quanto a essa questão, pastor Robson, da necessidade que nós vamos ter aqui no Brasil, que nós vamos ter, infelizmente, eu quero que não aconteça isso, mas um grande momento de depressão e de necessidade de se ouvir a palavra de Deus e de ter um apoio. Existe isso? A Secretaria de Missões já está pensando em alguma coisa sobre isso? Fábio, isso tudo que você trouxe agora nos traz um nicho para que a gente possa entender a importância da igreja. A igreja, ela foi um dos setores, vamos dizer assim, mais afetado nessa pandemia, e agora nós temos que nos preparar para pós-pandemia, de como nós vamos nos adequar, estar preparado para enfrentar as grandes realidades. No momento em que a igreja realmente precisava estar aberta para receber as pessoas, para aconselhar, para dar uma palavra pastoral, uma palavra de ânimo, nós fomos praticamente forçados, né, em meio a tudo isso, a fechar as igrejas. Então isso fez com que muitos irmãos, muitas pessoas evangélicas ou não, tivessem que ficar em casa. E isso realmente vai gerar lá na frente, dentro de poucos meses, nós vamos ter o resultado, eu posso dizer, catastrófico, muito grande, e nós, como homens de Deus, pastores, igreja do Senhor Jesus, pastor José e vocês, nós vamos ter que ter um papel fundamental, né? E aí entra a obra missionária, né, para poder orientar as pessoas a que eles venham entender que tudo isso faz parte do processo da volta do Senhor Jesus. Então, a Secretaria de Missões, hoje, para esse momento, nós já estamos nos mobilizando, primeiro, cuidando dos nossos missionários, porque antes da pandemia chegar aqui, chegou primeiro para eles lá. Lá
né? Lá eles foram proibidos completamente, na França, nos Estados Unidos, no epicentro, né, de toda essa crise, eles foram afetados. Mas a nossa igreja, a Secretaria de Missões, o nosso pastor presidente, com a diretoria da igreja, cuidou e estamos cuidando deles, né, de tudo que você puder imaginar, dentro do que é da nossa responsabilidade, nós estamos cuidando dos nossos missionários, não só os que estão fora, mas aqueles que estão dentro também aqui do nosso país, porque nós temos missionários dentro do país, como nós estamos televisionados aqui, as redes sociais, eu não quero entrar, mas nós temos missionários dentro do país, para que a gente possa proteger e resguardar aonde esse missionário ele está, porque a gente sabe que já há uma perseguição também contra a missionários que está atuando um pouco no norte do nosso Brasil. Agora, nesse momento, nós estamos atuando, né? A nossa igreja, ela atuou, né, de forma muito bonita. Eu mesmo, em Aracaju, houve uma doação muito grande de alimentos. A própria Secretaria de Missões, ela adquiriu, né, ela investiu na compra de 20 toneladas de alimentos. Isso daí foram confeccionadas centenas e centenas de cestas básicas, e o nosso pastor presidente, ele que na verdade está também à frente da Secretaria de Missões, e eu acompanho, seguindo as orientações dele, já que a Secretaria de Missões, ela não é um departamento que trabalha isolado. A Secretaria de Missões das Assembleias de Deus, ela é uma secretaria que ela está vinculada à Convenção das Assembleias de Deus no estado de Sergipe. Então, todas as ações, todas as mobilizações que a Secretaria de Missões ela vai fazer, ela vai desenvolver, primeiro a diretoria da nossa convenção, ela me ouve, eu coloco o projeto para eles, eles entendem, eles aprovam, e aí a gente começa a executar todos esses projetos. Eu quero dizer para você, Fábio, não chegou verba de nenhum outro lugar, mas dos fiéis chegaram. Da igreja do Senhor Jesus, inclusive aqui de São Cristóvão, de Canidé de São Francisco, de Glória, de Porto da Folha, chegaram contribuições mensais que contribuem para a obra missionária, e pudemos abençoar centenas e centenas de pessoas com cesta básica. Então, nesse momento, nós já estamos atuando, né, atuando de forma veemente, pedindo ali aos irmãos que não se desespere, que tenha calma, que isso vai passar, mas a forma de falar que vai passar, se tiver com fome, ninguém vai suportar. Então, a Secretaria de Missões precisa chegar o quê? Com a cesta de alimento, o nosso pastor presidente também, que para alguns obreiros, quando eu falo obreiros, não só pastor, mas diáconos, presbíteros, evangelistas, além de receberem uma cesta de alimento, eles receberam o quê? Um envelope, né? Eles receberam um envelope, dentro desse envelope tinha uma quantia, ali já dá para ajudar a pagar a água, pagar a energia, pagar uma conta que ele está precisando, e isso daí já foi para o quê? Para amenizar até a gente esperar a retomada, né, das nossas atividades e voltarmos a viver a vida normal. Pastor, só dando um adendo aí que o senhor falou, o que o mundo hoje faz, propaga, né, como algo solidário e tal, e parabenizo, né, as pessoas que fazem isso, mas isso já é corriqueiro na igreja, né? O senhor foi membro dessa igreja, como eu e aqui sou. É uma igreja abençoadora, né? E todas as Santas Ceias, desde que eu me conheço aqui na igreja, sempre os irmãos colaboram e tal, já é corriqueiro. Então as pessoas, assim, é um trabalho que a gente já esperava que a igreja fizesse e que os irmãos se mobilizassem, e graças a Deus foi feito, né? Só lembrando, Fábio, corriqueiro, mas como nesse momento que não está tendo cultos, não está tendo trabalhos na igreja, então ficou difícil também a arrecadação de alimentos, até mesmo para essas pessoas que recebiam no seu dia a dia. Só corrigindo, né? O senhor falou, realmente tem que corrigir. O irmão Antônio Fortes Neto, junto com o Vitor, a turma da mocidade, eles saíram de rua em rua pedindo aqui, né? Então, amém. Tem um ditado popular que diz: quando a montanha não vai, né, a gente vai à montanha.
E aqui eles fizeram e eles isso. foram, a montanha foi em busca, né? E graças a Deus tudo deu certo. Amém. Podem. Eu gostaria que, se quisessem intervir, podem intervir. Aqui não tem uma sequência lógica, não. O povo está meio tímido aqui sem querer falar. O pessoal está meio assustado. Ele me fez uma pergunta, né? O que seria que a Secretaria de Missões já está se preparando para o pós, né? Depois que reabrir, depois que aí em 6 semanas, 2 meses, talvez tudo comece a voltar a ter culto, ter os trabalhos, mas sabemos que vamos ter um trabalho enorme em poder ajudar essas pessoas. Pastor Robson, não é só a questão material, né, que a gente está colocando aqui, né? O senhor colocou, né? Não. É a questão que vai ser um problema grave de saúde pública, né? Isso mundial, né? Mas não vamos colocar aqui no Brasil e em Sergipe. Então, né, eu estou pensando também nessa parte aí, o que a Secretaria de Missões pode, né, oferecer um pouco já vem oferecendo, ao público interno, vamos dizer assim, do nosso estado, né? Mas, acho que o Vandes quer perguntar alguma coisa. Aproveitando o comentário do nosso pastor Robson, em cima dessa temática aí que está sendo comentada, referente a esse reflexo da pandemia, o pastor Robson fez um comentário na sua fala, e inclusive foi até tema de algo que a gente discutiu e conversou na edição anterior, quando nós tivemos aqui a presença do pastor Samuel Carvalho, deputado pastor Samuel Carvalho, e nós conversamos justamente sobre essa perspectiva e essa interferência da pandemia diretamente nas igrejas. E eu lembro que a gente foi aqui muito bem instruído sobre essa questão, que nós temos, salvaguardados pela Constituição, o direito de culto, né? Então, constitucionalmente, nós não fomos obrigados a fechar a igreja, né? A igreja, ela poderia sim, o templo, ele poderia sim estar aberto, porém fomos impedidos de reuniões, de realizar nossas reuniões como de costume. Mas o que me chama a atenção, pastor Robson, e aqui é o meu comentário, é que essa pandemia, toda a Bíblia, na sua totalidade, ela apresenta todo o cenário de crise, toda a pandemia, também como um cenário de oportunidades. E essa crise que nós estamos vivendo, advinda dessa pandemia, não tem sido diferente. Porque, perceba, eu até comentei aqui, que nesse período de pandemia, nesses quase 90 dias aí, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Pernambuco, conseguiu aí ganhar para Jesus, através desse trabalho de lives e transmissões, quase 6.000 almas. Então, assim, a igreja está exercendo o papel de igreja. Aproveitando a oportunidade. Exatamente. Então, se surgir um novo nicho, um novo território a ser conquistado pela igreja, que é esse território das mídias sociais, que até então, anteriormente, não era visto com tanta ênfase, como nós fomos obrigados a ver hoje. Então, assim, na verdade, eu acredito que essa pandemia contribuiu para que muitos de nós, crentes, saíssemos da nossa caixinha, né, que estávamos acomodados, e entendêssemos que, se não dá por um caminho, mas por outro dá. Então, o Senhor, o céu, Jesus, ele sempre tem uma estratégia eficaz para que o trabalho de missões ele seja feito. Então, assim, eu acho que foi algo que vai marcar esse período de pandemia, sem dúvida, esse crescimento, né, assustador que a igreja teve dentro desse cenário de mídias sociais. A igreja abraçou essa causa e hoje acabou cresceu, né? Muito, e nós temos hoje cultos 24 horas. Hoje, em qualquer momento do dia, você tem uma programação, embora tenha que se ter a preocupação de filtrar realmente o que é bom e o que não é, mas assim, a oferta de alimento está muito grande. E isso eu acredito que também tem sido não uma só grande... Não só material, como a espiritual através das mídias sociais. Tem sido uma grande oportunidade e vale pontuar isso. E eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço, né, para o nosso irmão Eduardo, né? Ele pediu para mandar um abraço para o nosso pastor Robson. Deus te abençoe, Eduardo da gráfica, o glória, nosso diácono Eduardo, que ele está aqui me cobrando. Rapaz, manda um abraço para mim, Então, meu irmão, receba um abraço em nome de Jesus. Pastor Robson, nós devemos entender, né, o mundo pós-pandemia.
Deus, quando Ele criou o mundo, Ele criou Adão e Eva, pastor José de Jesus, Ele criou Adão e Eva e colocou no melhor lugar que Ele poderia colocar. Colocou Adão e Eva, Fábio, no jardim. Jardim significa lugar de delícias. Lugar de delícias. E ao entardecer, ao cair, né, da noite, ao entardecer, Deus ele vinha e conversava com Adão. E Deus ele falava com Adão: olha, vocês têm tudo o que vocês quiserem, vocês só não podem ultrapassar esse limite. Mas o homem, na sua intrepidez, querendo, ele ultrapassou. Então, já que você quer ultrapassar, então, a partir de hoje, você passará a ter filhos com dor, né? E daí começou toda a nossa trajetória, e hoje as mazelas acontecem no mundo por causa da desobediência que aconteceu lá no Jardim do Éden. Mas Deus, quando Ele sempre quer nos abençoar, os grandes avivamentos, os grandes missionários, homens de Deus que surgiram na história, foi sempre depois de grandes tragédias, depois de grandes perseguições. Eu acredito, pastor José de Jesus, que depois dessa pandemia, depois dessa crise enorme que todos nós estamos enfrentando, a medicina, a ciência, a gente percebe que está todo mundo ainda querendo encontrar uma resposta para tudo isso. Mas nós, como igreja, nós já estamos entendendo que é o momento que o nosso Deus, Ele vai agir, e o Pai das missões, que nos usa a cada um, porque missionário não é só aquele que está no campo lá na África, na França, na Bélgica, não. Pastor José é um missionário, Neto é um missionário, Vâncio, Fábio, você também é um missionário. Então, vai chegar o momento agora, em nossa terra, na nossa pátria, né? A missões urbanas, a missão ter um mundo cultural, cosmovisão da obra missionária, que nós vamos ter que levar a palavra de Deus e falar o seguinte: calma, Deus está no controle de todas as coisas. Há uma promessa de Deus sobre o Brasil. Eu sempre digo, Deus ele ama o mundo, né? Todas as nações, mas há uma promessa de Deus especial sobre o Brasil. O Brasil hoje é o país que mais envia missionários. O Brasil hoje é o país que mais evangeliza a cortina verde. O Brasil hoje é o país que mais faz parcerias missionárias. Então, pós-pandemia, os missionários locais já devem se preparar, porque nós temos muitas almas para ganhar, porque Deus também já é a história que fala, que depois de grandes catástrofes, existe algo que acontece, é o quê? Alguns voltam para a sua religião, alguns que nunca foram adeptos de alguma religião, eles vão procurar alguma religião. Então, nós devemos agora estar preparados como Secretaria de Missões, como Igreja do Senhor, para receber essas pessoas, pastor José, e não criticar, não querer falar, você foi fraco, você desistiu, mas pelo contrário, falar, Jesus ele lhe ama, o Senhor tem uma bênção para você, nós temos que subir no arrebatamento da igreja. Então, uma igreja missionária é aquela igreja que ela vai além da circunstância e dos problemas para levar o ID do Senhor Jesus. Graças a Deus, aproveitando o que Vanzinho falou também, que hoje nós nos dispomos desta tecnologia dessas ferramentas tão importantes, né, para divulgar o Evangelho, porque pode até tentar fechar as portas dos templos, não é da igreja. Dos templos. Dos templos, né? Mas a nossa voz ninguém vai poder calar. E o que eu acho interessante,
vocês sabem disso, é que hoje, com este avanço tão importante que nós temos, mas olhando para a história do cristianismo, naquela época aqueles nossos irmãos que sofreram não tinham esta tecnologia de hoje. Mas a Bíblia diz que quanto mais perseguiam, mais a obra de Deus ela crescia. Por quê? Porque eles estavam dispostos a dar as suas vidas por amor do Evangelho. Eles estavam dispostos a sofrer os ataques, como Paulo disse. Paulo chegou a dizer: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Glória a Deus. Então precisamos ter esta coragem, e que eu digo que, eu não sei, na minha visão assim, agora com esse sistema, com essa situação que veio para, não foi só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Mas eu acho, na minha visão assim, eu acho que nós nos acovardamos. Deu para nos conhecer um pouco, até onde é que estava realmente o nosso alicerce. Eu acho que deveríamos, deveríamos então ter a coragem de enfrentar os leões, de enfrentar os inimigos da obra de Deus, porque isto aí, meus irmãos, é uma política para querer desmantelar o trabalho, a obra de Deus. Mas eu quero dizer que a obra vai continuar. Recife tem aquele trabalho bonito, né? A Rede Brasil e tal, e consegue atingir o mundo, né? E ganhar almas para o Senhor Jesus. E eu acho que nós devemos nos despertar e seguir o mesmo caminho. E a Assembleia de Deus, ela é a Assembleia de Deus, ela não é. A Assembleia de Deus de Recife tem um potencial, mas a Assembleia de Deus de Sergipe tem um potencial também. E eu acho que deveríamos ter também aqui uma televisão, né? TV, uma coisa assim. Mas graças a Deus que nós estamos aprendendo. Isso veio como uma grande lição. Mas depois de tudo isso, eu sei que a igreja vai ser uma igreja mais espiritual, vai ser uma igreja mais dinâmica, e vai ser uma igreja que vai acolher mais as almas, porque em muitos lugares as pessoas não estavam mais se importando com as almas, não. Amém. Entendeu? As almas chegam com sede, com fome, mas eu acredito que agora vai ser muito diferente. Deus está preparando um povo e vai levantar uma igreja revestida de poder. Eu estou crendo assim, pastor José. E o demônio vai bater em retirada, e esta terra mesmo de São Cristóvão, né? Ela se prepare, porque nós vamos sair daqui revestido de Deus. E o capeta arrume logo a maleta velha dele e caia fora, porque Deus vai levantar uma igreja muito mais forte e mais poderosa em São Cristóvão. Amém, graças a Deus. Isso tudo, pastor, corroborando com o que o senhor está dizendo, é porque nesse momento qual estamos vivendo de crise, eu acredito que todo mundo, ele virou um campo missionário. Aqui em nosso estado, nós viramos um campo missionário, aqui em São Cristóvão, em todas as cidades, em todo mundo virou um campo missionário. E é nesse momento de crise onde Deus levanta os maiores missionários. Quer dizer, pessoas que não tinham essa estima, não tinham esse carinho, tinham uma visão, pastor Robson, até negativa da missão, estão precisando na prática que a missão chegue até a sua casa, que uma cesta básica chegue até o seu lar. Então eu creio que quando passar toda essa pandemia, tanto
a fé dos irmãos com a missão, ela vai decolar, porque nós estamos vivendo em um campo missionário, e a partir de quando passar tudo isso, nós iremos olhar para aqueles países que sempre precisaram com maior estima, com maior carinho, com maior cuidado, com maior oração, com maior contribuição. Eu, aproveitando o comentário do nosso pastor José, a respeito dessa situação, eu me lembrava, pastor José, que eu tive a oportunidade de ler um livro chamado As Catacumbas de Roma, que trata um pouco dessa história do período de perseguição, os períodos de crise que a igreja viveu ao longo da história. E me chamou, você comentando aqui, eu me lembrei, me chamou a atenção que hoje tem crente, pastor Robson, crente do prá, crente do pré, tem crente do manto, crente do remanto, mas está faltando crente topeira. Crente topeira porque no período da perseguição, no calor da perseguição do Império Romano contra a igreja, o povo tinha tanto desejo de buscar a Deus que cavavam um buraco e faziam culto debaixo do chão, literalmente. Mas aquele desejo não podia ser aplacado, ninguém podia apagar. E me chama a atenção, pastor Robson, é que ao longo desses relatos históricos que estão aí para todo mundo, quem tiver curiosidade e quiser, eu até recomendo o livro dos Mártires, de John Fox, né, os Mártires do Coliseu, vários livros que narram essa história, que a igreja, ela nunca foi amiga do Estado. Toda vez que a igreja, meu pastor, ela foi com chave, ela foi amiguinha do Estado, ela estacionou, ela parou de crescer, ou cresceu para os lados, ela inchou. Por quê? Porque sempre quando ela se posicionava, o Estado se levantava contra. Porque a Bíblia nos dá essa orientação, que o mundo não nos entende, a perspectiva do mundo é carnal, não é espiritual. A visão da igreja é espiritual. Então, quando a igreja coloca o pé e exerce a sua função de igreja, ela vai de encontro ao Estado, não sendo desobediente, não desrespeitando o Estado, muito pelo contrário, respeitando o Estado, porque a Bíblia orienta que as autoridades elas sejam respeitadas, mas a igreja tem que se posicionar como igreja, com pandemia, sem pandemia, em estado de crise, sem estado de crise. Então, quando a igreja fica muito próxima do Estado, a igreja acaba deixando de confiar no favor divino e acaba confiando nos favores do Estado. E aí puxa o freio de mão e o crescimento começa a ser cada vez reduzido. Então, assim, eu acredito que a igreja, independente da situação ou do momento que ela esteja vivendo, a igreja tem que ser igreja. A igreja tem que ser igreja, não pode esmorecer. Não pode abrir a porta, faz com a porta fechada. Não pode com a porta fechada, faz em casa. Não pode em casa, faz pelo celular. Mas igreja vai continuar sendo igreja. Eu acho interessante a colocação de Wanderson aqui, que eu estava assistindo com o pastor José essa semana, uma pessoa falando justamente sobre isso, que a igreja, quando ela se formou depois de Cristo, passou 300 anos sem se reunir. Foi, pastor? Isso que a gente ouviu? 300 anos sem se reunir. O que eu acho interessante desse momento é que, não só para a igreja, mas ficou claro que existe um precedente muito grande para que alguém impeça as pessoas de ir e de vir. Foi aberto esse precedente aí que a gente não tinha noção disso. A democracia, a gente achava que tudo podia, né? E esses decretos governamentais, eles travaram, né, e mostraram a gente que é possível a gente passar por momentos ainda piores, né? Como dizia uma velhinha católica que mora perto de mim, ela disse: nunca vi isso na minha vida, fechar a igreja. Ela dizendo lá com a igreja dela, mas eu fiquei observando, eu disse, realmente, quer dizer, se fechando igreja, né? Se fechando a liberdade de cultuar, que é uma das causas pétreas da nossa Constituição. Então a gente vê, pastor Robson, a necessidade agora, do momento, né? O senhor faz parte, o senhor está à frente, tem a sua equipe, temos aqui o Antônio Fortes Neto, né? A necessidade da obra missionária, como ele disse, tem muita gente que não dava importância, né? Que não dá importância à obra missionária, mas a gente vê que esse papel missionário é importante, de alertar, de dizer, nós somos frutos de uma obra missionária, né? Todos nós. Então,
né? O senhor, nesse momento, eu tenho certeza que a sua secretaria está trabalhando intensamente para que cada vez mais a igreja ela tenha, né, o seu papel fundamental, né, reconhecido que vai ser reconhecido pela sociedade, já está sendo reconhecido. Olha, hoje eu recebo, eu não sei se é com os irmãos, mas eu recebo palavras assim que de alegria de pessoas não evangélicas do que pessoas evangélicas. Nesse momento, rapaz, que palavra linda, aquele pastor deu, aquele irmão deu e tal, não sei o quê. Quer dizer, as pessoas estão, como o pastor disse, sedentas, né? Aí, como o Wanderson diz, a igreja precisa ser igreja. Qualquer um pode intervir. Fábio, eu quero, pastor José, e vocês estão aqui, falar um pouco da força missionária que é a igreja de Fique Sergipe. à vontade. São 3 meses nessa luta que nós estamos enfrentando, mas a igreja ela não parou. É como o Wanderson disse, se não pode abrir as portas, ficamos de porta fechada. Se não pode fazer dentro da igreja, se faz em casa, se faz dentro de um quarto, culto, pelas redes sociais, pelas mídias. Então, nós crescemos. Tudo é novo dentro de algo novo que veio para acontecer. E o que mais me impressionou é que o estado de Sergipe, a igreja do Senhor, ela não parou em nenhum município do nosso estado. Todas as igrejas dos nossos municípios, elas estão funcionando, as secretarias de missões estão funcionando, os irmãos, mesmo com muita luta, muito sacrifício, não deixaram de contribuir para a obra missionária, e os missionários que estão em outros países, que ficaram proibidos literalmente de sair das suas casas. Se fosse sair é só 1 quilômetro ou 2 quilômetros da sua casa, eles não tiveram como ir à igreja, ter uma arrecadação, de uma oferta, nada, mas a igreja de Sergipe, ela se reuniu, se mobilizou e não deixou de contribuir, e chegou o sustento para esses missionários. Então, dentro disso, eu vejo que veio assim como um fortalecimento, e agora para nós nos prepararmos e avançarmos mais ainda dentro também do nosso estado, mostrando a nossa força, que não adianta o inimigo das nossas almas se levantar pensando que vai parar a igreja. Se matar um, o pastor Robson está aqui. O pastor Robson está bem. Pastor, será que você pode pegar Covid? Irmão, eu posso pegar Covid-19, Covid-20, Covid-22, 23. Irmão, não tem problema. Se tombar na terra, a Bíblia diz que os nossos dias estão contados nas mãos do Senhor. Ninguém morre antes, nem ninguém morre depois. Só morre no tempo certo e na hora certa. Eu era mais cabeludo, agora estou ficando mais careca. Quando eu estava em São Cristóvão, né, ajudando aqui, eu era mais cabeludo. Mas agora, irmão, eu estou mais careca. Isso quer dizer o quê? Que a obra de Deus, ela continua avançando. Eu vejo lá o nosso pastor presidente, agora através da SECADES também, né, cuidando da questão da mídia, cuidando também um pouco mais da publicidade. Isso tudo veio para nos fortalecer. A obra missionária, o Projeto África, eu conversei com a irmã de uma congregação e disse: pastor, quando o senhor mandou aquele cartaz para mim, com aqueles menininhos, garibus, todo mundo de máscara, pastor. Se aqui em Sergipe já está difícil, imagine lá na África, aqueles meninos usar máscara. Então, pastor, a gente não pode deixar de ajudar aqueles meninos. Ou seja, ela mesma disse: eu não posso deixar de contribuir dentro de uma crise que o Brasil está enfrentando. O que é que vai dizer? Não, o meu está pouco, não vai dar para dividir. Mas pelo contrário, Fábio, a igreja se somou, a igreja está unida e está todo mundo dividindo o pouco que tem, e assim estamos sustentando a obra missionária. Mandando um abraço aqui, pastor, para Cleonâncio, que é vereador e presbítero da nossa igreja, está assistindo lá no trabalho. Abraço. A Santiliano Siqueira e também ao Adilson Júnior, que é vice-prefeito de São Cristóvão, né, mandaram um recado aqui. E Eduardo, né, que disse que nunca participou tanto, né? Diga aí, Wanderson, comenta aí. Ele está testemunhando aqui, pastor Robson, que o pastor não ouça, né? Mas o pastor vai estar aqui e vai ouvir. Eduardo, vou lhe entregar agora.
Eduardo está testemunhando aqui, pastor, que nunca foi tão ativo, né, presencialmente nas atividades da igreja em tempos normais, como agora nesse período de pandemia, porque ele disse que de todas as lives que tem, ele participa de todas. Então ele praticamente participa de tudo na igreja. Então é um testemunho de algo que nós havíamos comentado aqui, que realmente esse tipo de público está sendo alcançado, né? Sim, mesmo em dia de pandemia. Pastor. O nosso pastor Robson, ele falando sobre a missão e o cuidado da nossa igreja, nosso pastor, não somente os missionários, mas nossa igreja tem muitos pastores jubilados, encostados, dado problema de saúde, viúvas de pastores. E quando chegou este momento assim, desse paradeiro, foi uma preocupação muito grande, não somente do nosso presidente, mas de todos nós. Todos nós estamos ao seu lado. E agora, Jesus, como é que vai ser? Mas interessante é que Deus tem guardado os fiéis. Amém. Que contribuem na obra de Deus, que tem prazer. E os nossos jubilados, os nossos pastores encostados, as viúvas, que muitos já labutaram na obra. E muitos já labutaram, deram as suas vidas. São missionários, né? Mas não deixou de receber o sustento que eles todo mês recebem da nossa igreja, da nossa convenção. Isto é o cuidado de Deus. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. E Deus vai continuar abençoando, porque nós vivemos não por vista, mas vivemos por fé. O justo viverá da fé. Então, pastor José, veja, no momento desse que, digamos assim, que tudo veio para, parece assim, dispersar o povo, dispersar a igreja, os irmãos, tudo, mas também houve um efeito contrário. Nós também estamos mais unidos, estamos de mãos dadas, entendendo os nossos governantes, os poderes públicos, porque eu sei que tanto para prefeito, para governadores, também não é fácil enfrentar um momento desse, pessoas perdendo as suas vidas. Então, é tudo novo para todo mundo. Então é um momento de muita oração, de muita calma e de ir avançando, né? Sempre no sobrenatural, naquilo que o mundo não vai entender, a presença da igreja. Então a obra missionária, então nós vamos continuar avançando e fazendo o ID do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero aqui, aproveitando as palavras do nosso pastor e do nosso pastor Robson, agradecer a você que está aí nos assistindo, que é sócio, é contribuinte na Missão Reviver, porque eu acredito, pastor Robson, que foi uma preocupação geral, quando as coisas começaram a apertar, e agora como é que vai ser, e eu também fiquei preocupado, mas eu confesso que eu fui surpreendido de maneira positiva. Verdade, nós porque até quando a igreja estava, os irmãos com medo de vir até a igreja, os irmãos iam até lá em casa, batiam na porta, olha, está aqui a minha contribuição, eu não estou indo para a igreja, mas eu quero abençoar a obra. E aí quando fechou o mês, eu fui falar o valor ao pastor, aí o pastor surpreso disse, deu isso tudo? Eu disse, pastor, deu isso tudo, porque para a glória de Deus nós temos pessoas, irmãos aqui em São Cristóvão, que mesmo em meio à crise, eles têm plantado, eles têm ajudado a obra missionária. E isso é nada mais, nada menos de que em dias normais, nós estamos fazendo o nosso papel. Nós estamos, através da Secretaria Estadual, informando a igreja, tudo aquilo que tem feito com a oferta, com a contribuição das pessoas. E nesse momento de crise, as pessoas, elas sabem da confiabilidade que a Missão Reviver, ela tem, ela sabe do zelo que o nosso pastor presidente, ela tem. E neste momento, foi bom também a pandemia, nós estamos aqui trazendo um ponto positivo do que a pandemia ela trouxe, que tinha muitos irmãos que achavam que a Missão Reviver era tão somente uma missão transcultural, que a Missão Reviver não se importava com as pessoas daqui do nosso estado,
com as pessoas da cidade. E a Missão Reviver, ela tem quebrado vários e vários paradigmas. Nesse momento agora de crise, tem confeccionado cestas básicas. E eu sei, pastor Robson, nós que estamos à frente, sabemos da preocupação do nosso pastor, presidente, nosso pastor Virgínio, que mesmo fora da crise, ele faz, mas também não cria esse alarme todo, porque nós acabamos reclamando de tudo. Se divulga muito, a gente reclama, aí é porque está expondo. Se divulga de menos, aí é porque não está dando informação. Então eu creio que o senhor também fica entre a cruz e a espada. Nós fizemos aqui um trabalho, juntamente com o nosso pastor José, juntamente com jovens, adolescentes, de arrecadar cestas básicas. Logo começou essa pandemia, nós não esperamos nenhuma mobilização estadual. Nós nos mobilizamos aqui na Secretaria Núcleo São Cristóvão e fomos às ruas pedir alimentos e nós distribuímos. E aí uns irmãos ficavam, mas não vai divulgar não o que está fazendo? Aí outros irmãos ficavam, mas se divulgar fica feio. Então eu acredito que também na Secretaria Estadual fica essa situação. Divulga ou não divulga? Mostra ou não mostra? Você falando da arrecadação de alimentos, ontem eu falava com alguns pastores, em diversos municípios do nosso estado, todos os pastores, ou quase todos, fizeram a sua mobilização, além da Secretaria Estadual de Missões, a secretaria, como vocês fizeram aqui em São Cristóvão, eles arrecadaram alimentos, se juntaram também com os nossos que chegaram e que estão sendo distribuídos. Depois o pastor José vai ser informado também. E tudo isso mostrou a força da igreja e que tem um papel fundamental dentro desse momento de crise, tá certo? Então nós louvamos a Deus que a igreja, na verdade, Fábio, ela ajuda aos poderes públicos, né? Quando o poder público não consegue chegar, a igreja consegue chegar. Se a igreja não, se o poder público não consegue chegar no Tinharé, não consegue chegar no Caípe Velho, não consegue chegar no Caípe Novo, lá no Barreiro, né? O poder público, mas a igreja chega com a palavra transformadora, uma palavra de mudança. Então veja como é importante o papel da obra missionária, tá certo? Da igreja em todos os cantos do nosso município, que hoje aqui é São Cristóvão. E aí, falando um pouco sobre a contribuição. Chega lá o Neto, lá na Secretaria de Missões, e aí eu já estava com muita coisa na cabeça. Aí eu disse, pois não, meu filho, pode sentar. Aí eu acho que eu disse, lá vem mais um, que é para mim pedir uma solução para alguma coisa que temos que fazer, né? Que eu vou anotando tudo para depois sentar com o nosso pastor presidente para ir deliberando o que precisa. Aí ele disse, olha pastor, já levemos aqui a nossa contribuição da oferta missionária mensal. Eu disse o quê? Não, o pastor José já mandou eu vir aqui trazer a oferta mensal, tal, e o que mais? E agora eu também trouxe todos os carnês do Projeto África 2020. 30 carnês, irmãos, para fazer o Natal ali com as crianças, cuidar dos garibus, né, do pessoal que está na África. Eu olhei para ele e disse, pude ver. Né, eu sei que todo o estado de Sergipe está nos assistindo aqui, mas agora eu quero me referir à grandeza do povo são cristovense, né? Os irmãos, a igreja, porque quem contribui não é só quem é evangélico com o Projeto África. Então, os irmãos de São Cristóvão, o povo de São Cristóvão, a igreja de São Cristóvão, ela entendeu a obra missionária. A população de São Cristóvão entendeu. Nós temos aqui na nossa população pessoas que são contribuintes mensal da Missão Reviver, mesmo sem ser evangélicos. As pessoas, os irmãos, eles são tão admiradores dessa obra que já ganharam o seu vizinho, que já ganharam o irmão, que já ganharam um pai para contribuir com essa grande obra. Isso. Então você parece que me falou, parece que tem um sei aqui, Augusto Júnior, né, que está assistindo aí também. Né, o vice-prefeito está assistindo. Então é bom que o vice-prefeito, vereadores e Cleonâncio, outras pessoas estão assistindo, pastor José, porque às vezes parece que nós somos um gargalo, né, que atrapalhamos alguma coisa, mas pelo contrário, a igreja ela tem um papel missionário em que, não como Wanderson falou,
em ficar sujeita ao poder do Estado, mas a igreja, ela tem um poder essencial, por isso que é interessante entender, a igreja, ela é um bem essencial para o quê? Para aonde o poder público não pode ir, a igreja chega com uma palavra transformadora, falando do amor de Deus, e aquela pessoa, ela tem uma vida transformada. Eu conversava com uma irmã esses dias lá em Aracaju, e a irmã disse: pastor, a única alegria que eu tenho na minha vida é ir para a igreja. Eu era uma pessoa depressiva, eu pensei em tirar a minha vida. Depois que eu passei a ser crente e ir para a igreja, eu sou alegre, já acabou a depressão. E agora cessar o meu direito de vir à igreja e está querendo voltar tudo novamente. Eu disse: não vai voltar, em nome de Jesus, porque dentro de pouco tempo nós estaremos de volta aos nossos cultos para a glória de Deus. Então, veja o papel da obra missionária, e quero também assim parabenizar o povo sancristovense, a igreja, aos irmãos, aos amigos de São Cristóvão, que tem se somado com o nosso pastor presidente, pastor Virgínio de Carvalho Neto, nesta grande obra missionária. Pastor Robson, Neto estava falando aqui, eu estava refletindo. Eu participei de um projeto CRAC é Possível Vencer, que juntou as forças, né? E gastaram tanto dinheiro com isso. Eu disse: a igreja faz com tão pouco, né? Com tão pouco a contribuição dos irmãos, né? Que isso tudo aqui é construído com a contribuição dos santos, né? E com tão pouco. Eu estava vendo o Antônio Fortes Neto falando aqui empolgado e tal, mas a gente vê essa empolgação, é a alegria de saber que a gente participou, que está dando, como o senhor está falando, né? Suando a camisa para que isso aconteça. Aí o senhor falando sobre a contribuição da Missão Reviver, eu fiquei antes pensando, disse: meu Deus, e agora? Como vai ser a igreja pagar a conta de água, pagar a conta de luz? Aí eu conversando, viu, Antônio Fortes, com o pastor, disse: pastor, e aí, rapaz, como é que está esse negócio aí? Ele disse: rapaz, só não está melhor do que quando estava aberto, porque a igreja está fechada, assim, não está tendo os cultos. Mas eu digo, como Deus é grande, né, em abençoar, e abençoador daqueles que o amam, né, pastor Robson? Wanderson, Neto, só perguntando ao pastor Robson, que já entrou no mérito aqui da Missão Reviver, e talvez tenha alguém que possa estar nos assistindo, ou vai nos assistir posteriormente, e teria alguma dúvida, se por certo estivesse aqui, ele perguntaria. Então eu queria, assim, que de maneira breve, eu sei que o senhor aí poderia dissecar bem separadinho para a gente, mas o que é a Missão Reviver? Entendeu? Para os nossos espectadores aí entenderem um pouco do que é a Missão Reviver e a Semadese hoje. Quem é a Semadese? Como é que ela funciona? Toda essa logística aí, como é que está acontecendo hoje? A Semadese, ela é a Secretaria de Missões das Assembleias de Deus no estado de Sergipe. Todo o trabalho missionário de mobilização, de organização, de preparação missionária, de envio de missionários, é feita pela Secretaria de Missões, através da diretoria da igreja, que sempre escolhe um dos pastores para ser o secretário de missões, e pela misericórdia de Deus, hoje eu estou como secretário de missões. Então a Secretaria de Missões é ela que gerencia, é ela que organiza, ela promove, juntamente com a convenção das igrejas, com os pastores, os agentes de missões, todos esses trabalhos. E dentro da Secretaria de Missões existe alguns projetos, ou vários projetos. Temos multiplicadores de esperança, igreja solidária, aí vem a Missão Reviver, que ela veio com o intuito de cuidar daqueles que cuidam, daqueles que estão na obra do Senhor, e que sempre alguém vai na África para levar brinquedo para a criança, para levar dinheiro, às vezes, para comprar algodão doce e tal, mas não se preocupa com o missionário que está ali na África, cuidando daquele povo. Ninguém se preocupa com o missionário que está no norte do Brasil, no lugar bem longínquo, com aquele missionário que está cuidando de vidas. Então,
Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, e a missão Reviver o objetivo da missão é cuidar daqueles que cuidam. Cuidar daqueles que cuidam, você não mostra na estatística o número de quantos missionários tem. Tem muitas pessoas, muitos lugares que querem mostrar, eu tenho 400, eu tenho 500 missionários. Não, nós não nos preocupamos em mostrar a quantidade de missionários, mas nós temos um dever. Deus colocou um compromisso no coração do pastor Virgínio em cuidar dos que cuidam. Às vezes está lá, está precisando de uma consulta de oftalmologista, de uma ultrassonografia, às vezes foi enviado por alguma igreja e foi abandonado, a igreja não pôde cuidar por algum motivo, e ele está lá, estão orando e precisando. Então, nós temos missionários, Wanderson, que eles nunca tiveram Natal, passaram a ter Natal depois que a missão Reviver chegou. Aí mensalmente eles ficam orando, esperando que a missão Reviver chegue, através do pastor Virgínio, chega ali, faz o Natal, leva uma oferta especial, leva uma palavra de esperança, cuida deles psicologicamente. Então a missão Reviver, ela é cuidar dos que cuidam. Glória a Deus. Então isso é importante, porque existem alguns questionamentos que é muito comum dentro da igreja, dentro daqueles que são, né, conhecedores superficialmente do projeto e não entendem muitas vezes a profundidade ou a intensidade com que ele é feito. E as perguntas estão sendo boas, né, em São Cristóvão aqui. Então, assim, hoje, Robson, hoje a missão Reviver hoje, ela de maneira direta, hoje ela cuida de quantos missionários no campo hoje? Olha, eu posso falar para você, além dos nossos missionários que nós enviamos, nós temos casal, porque nós temos que entender uma coisa, quando nós falamos em um missionário, nós temos que lembrar o quê? Da esposa, família, né? E família. Nós temos missionários que estão na França, temos 3, temos missionários lá, mais 4, nos Estados Unidos, uma família, né? Uma família. Nós temos missionários, são 5, tá certo? Mais uma família na Suíça, um lugar muito difícil. Nós temos uma missionária, 5, em um lugar da janela 10x40, tá certo? Na janela 10x40, um dos lugares mais perseguidos. Ela é muito bem conhecida. Muito aqui. bem conhecida. Então, na janela 10x40, ela está lá. Nós temos missionário na Amazônia do nosso Brasil, no norte. Nós não queremos aqui entrar em detalhe. E nós temos, eu posso falar para você, mais de 20 missionários, famílias, muito mais, que são abençoadas, assistidas pela missão Reviver. E além de cuidar desses missionários, nós sustentamos o quê? Os projetos que são desenvolvidos lá por esses missionários que precisam de nós. Então, na verdade, a missão Reviver, ela cuida daqueles que cuidam, e ela também dá suporte para que eles continuem cuidando. Para que eles continuem cuidando. Porque não é só o cuidado com a família, mas também de dar a ele as ferramentas. Isso. E o suporte que ele precisa para ser produtivo no campo que ele está. Né? Há uma coisa muito que eu gosto muito, que isso eu levo com muito carinho. A missão Reviver, ela não tem placa denominacional. Seja os irmãos da Igreja Batista, da Igreja O Brasil para Cristo, os irmãos da Assembleia de Deus Madureira, aonde Deus coloca no coração do nosso pastor presidente, ele vai lá e abençoa, e aquele casal, aquela família é abençoada em nome de Jesus. Queremos mandar um abraço aqui, a paz do Senhor, né, que está nos assistindo, o doutor Tiago, que é o proprietário aqui de uma clínica, Santa Clara, cardiologista. Deus abençoe. Isso aí, que brevemente a gente vai trazer ele aqui para dar uns toques aqui sobre os corações aqui, que já está ficando meio, está querendo bater o motor. Mas, doutor Tiago, passa uma receita aí para amolecer o coração do povo. Mas, pastor Robson, o senhor colocou, o Antônio Forte tocou num ponto importante, sobre essa questão transcultural, né, que existe um certo tabu, e as pessoas,
geralmente tem um certo preconceito, uma certa resistência, né, de ajudar aquilo que está longe, aquilo que está distante, porque os outros não ajudam e tal. Mas foi muito bom, muito oportuno ele tocar nessa situação, né, para que a gente se alerte, né, porque se nós temos um pouquinho mais hoje, né, e esse é o dever cristão, né, não é nada demais a gente compartilhar com aqueles que não têm nada, né, porque quem estuda um pouco, quem observa um pouco, a África mesmo, o senhor falou, é uma região que passa 3 meses tendo alguma coisa, agricultura, e o resto do ano eles lutam para sobreviver, né? Aí eu queria que o senhor, assim, né, não é pergunta, isso aqui é um bate-papo, né, isso aqui não é pergunta, mas essa questão transcultural, ela está sendo quebrada, né? Então, nesse momento dessa conversa nossa, as ações que o senhor tem demonstrado aqui, que a Missão Reviver tem feito, vem fazendo e que vai fazer, ela é muito maior do que uma questão apenas, né, de ajudar missionários, né, que é um dos pilares, mas ajudar os missionários e tal. O senhor demonstrou aqui que a Missão Reviver é maior do que a gente possa imaginar. Eu entendo muito bem quando alguém não consegue, muitas vezes, entender completamente a missão transcultural. É natural do ser humano que ele gosta de ver as coisas, ele gosta de pegar, ele gosta, pastor José, de ter o resultado, né? Gosta de ter o resultado imediato das coisas. E um missionário que vai para outro país, para outro lugar, não é isso? Ele demanda preparo, demanda estudo, demanda investimento, né, financeiro. Se você manda um missionário para um lugar onde a moeda é o euro, é o dólar principalmente, e agora, como vocês estão vendo, o dólar, o real à vista, o dólar, nós estamos realmente lá embaixo. Então, tudo isso demanda que realmente um tempo, mas com o tempo a Igreja Assembleia de Deus, ela hoje entendeu que nós precisamos ir além fronteiras. Nós precisamos, como nosso pastor presidente, pastor Virgínio, que foi à África, trabalhou e ele até hoje vai à África. Então, graças a Deus, né, o nosso povo tem entendido que nós não podemos parar essa obra. E todas as vezes que a igreja, às vezes a gente passa algum momento difícil e nós começamos a investir mais ainda na obra missionária, não é, pastor José? Deus abençoa a igreja. Foi o que aconteceu agora aqui em São Cristóvão. Parece que primeiro que pastor José fez foi levar logo a oferta da missão, levar os carnês do projeto África, e em consequência com tudo isso, a igreja de São Cristóvão, mesmo dentro de toda essa crise, pastor José não está aqui chorando, né, o leite derramado, não, ele está crendo, porque há uma promessa de Deus sobre o Brasil, sobre São Cristóvão, que essa terra será abençoada. Então, ao longo dos anos, nós estamos entendendo que já foram alguns, e daqui pode ter alguém que vá também para a obra transcultural, e a obra do Senhor vai continuar. Eu ficava olhando às vezes, desde muito tempo, né, quando aceitei ainda com ele, com o pastor José, e eu vi aquela paixão pela obra missionária, por país, missionário tanto país, e eu ficava me perguntando assim, eu disse, e pastor José sabe onde é isso aí e tal, e já vi falar desse lugar, alguma coisa e tal. Se envolve tanto, mas né? A paixão por além, né, fronteira, levar aquela palavra, aí você vê que não é uma coisa natural, é uma coisa espiritual, que está dentro do homem espiritual, né? A questão, né, o senhor falou, foi um dos primeiros, primeiro a levar, a primeira igreja a levar, mas é aquele compromisso que ele tem, mesmo não conhecendo, não sabe, não tendo noção no mapa onde é aquele lugar, mas a alegria. Antônio Forte. E essa é uma visão que já saiu assim somente dos pastores. Eu acredito que toda a igreja do estado de Sergipe, eu posso falar aqui de São Cristóvão, ela já entende essa visão missionária. Isso. Ela entende que a missão, que a obra missionária, a transcultural, a missão transcultural é uma coisa que somente um missionário, ele entende o coração de outro missionário. É verdade. É somente uma pessoa que acredita piamente
na Missão Reviver, na obra missionária, é aquela pessoa que vai tirar os seus 15 reais, que vai tirar os seus 15 minutos de oração, que vai tirar os seus 25 reais do Projeto África e não vai ficar assim com dor. De meio à crise, ela está plantando. Pelo contrário, ela vai se sentir alegre, ela vai ficar com alegria em estar contribuindo com essa grande obra. E eu creio que essa visão ela já saiu do nosso pastor, ela já está no coração dos membros, ela já está no coração da igreja. Acho que toda criança, né, as crianças hoje da nossa igreja, sim, ela já contribui, né, com elas já participam dos cultos de missões, né, já gostam de ficar caracterizada. Já é algo realmente da Assembleia de Deus. A outra coisa que a gente precisa colocar bem mesmo no nosso coração é o seguinte, é que à medida que a igreja abençoa outras nações, quem será abençoado somos nós mesmos. Com certeza. Então nós temos participado de todo esse processo, todas as vezes que o nosso pastor presidente, ele vai fazer a obra na África, abençoa aqueles povos, vem algo sobrenatural para a nossa vida também. Amém. A Missão Reviver, pastor Robson, ela completou agora esse ano 20 anos de existência. E eu creio que nós estamos começando a ver uma geração que é completamente apaixonada por missões. É verdade. Essa geração de criança que está crescendo, vendo todo o segundo domingo de missões, isso, nas suas respectivas igrejas. Eu creio que no começo, nosso pastor José aqui, eu acredito que tem mais propriedade para falar, que no começo não foi bem assim. Era muito mais difícil. Uma dificuldade para a queria igreja falar, compreender. Não tinha informações, não tinha notícias. Então, a Transcultural, Fábio, quando você falou, nós fomos, veja como as mídias sociais são importantes. Hoje acontece o seguinte, os nossos missionários estão lá, mas hoje todo mundo, a maioria tem um celular, e os nossos missionários, boa parte deles tem também um celular. Então, isso, veja como ajudou a mídia social. Hoje, às vezes, a pessoa quer falar com um missionário que está no norte do Brasil, que está nos Estados Unidos, que está na França, que está na África, que está em Burkina Faso, está no Mali. Então, aí vai falando, vai vendo, vai conversar com ele, eu dou o nome dele, conversa com ele. Tudo isso veio mais aberto para fortalecer, e aí vai o que? Confirmando o que o secretário, que o nosso pastor presidente, que a diretoria da nossa convenção, ela tem sustentado a bandeira da missão. Verdade, pastor. Rapidinho, Fábio. Corroborando com o que o senhor está dizendo, nós aqui de São Cristóvão, nós temos assim as janelas abertas com os missionários. É tanto que no mês de maio, salvo engano, nós fizemos um bate-papo online com o missionário Gutenberg, a missionária Ângela, ali da França. E agora, esse mês, no último domingo, nós fizemos também um bate-papo online com a nossa missionária Beatriz. Então, isso é uma coisa que, se nós formos voltar há uns tempos atrás, era praticamente impossível. Ou seja, essa tecnologia, ela também está ajudando a missão a se consolidar na igreja. Porque hoje a igreja, ela vê em tempo real o missionário ali onde ele está, falando as suas dificuldades, falando aquilo que eles encontram ali no campo missionário. E isso tudo é a Secretaria de Missões que vai disponibilizando contato por onde você vai caminhando. Você quer encontrar quem? Você quer falar com quem? Você quer notícia de quem? Então, é a Secretaria de Missões, ela dá os meios, e a gente que vai conduzindo. Pastor Robson, quando eu aceitei Jesus, eu acho que foi bem na época que a Missão Reviver foi criada. Eu acho que tem 20 anos por aí, foi criada. E eu vi naquela época, como eu disse, o entusiasmo do pastor José, que eu observava alguns pastores, até mais novos e tal, e eles não tinham aquela empolgação que o pastor José tinha. E eu sempre tive essa curiosidade, eu digo, por que pastor José fica pedindo dinheiro para esse missionário que está lá no outro lado do mundo e tal, mas a gente depois vai envelhecendo, né, e vai se aprimorando na fé, a gente vai notando que não é uma coisa natural, do homem natural. E eu gostaria que ele comentasse, né, a paixão que ele tem, que ele abraçou, e é a Missão Reviver na vida dele, né? Eu amo muito a missão, até porque eu sou um missionário. Quando eu fui chamado para fazer a obra de Deus, a igreja
não dava salário a pastor. Eu fui na época que era sem bolsa e sem alforje. E eu sei o que passei no campo como pastor. Eu sei o que eu passei, os apertos, as necessidades, e eu aqui no meio da minha parentela, no meio do meu povo. Agora imagine aqueles que deixam, eu fico pensando Abraão, né? Tinha tudo lá na casa na sua casa, né? E Deus dizer: deixe tudo, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi, peregrinando. Então, este amor que eu tenho pela obra missionária, até porque o primeiro missionário de Sergipe chama-se o reverendo Virgínio de Carvalho Neto. Ele foi para a ilha de Madagascar e sofreu muito, porque o nosso presidente, na época, não entendia bem assim sobre a obra missionária e tal, mas, graças a Deus, sempre cuidou do nosso pastor Virgínio lá na África, na ilha de Madagascar, onde ele estava. E eu vi isso também aqui comigo, que naquela época, ser pastor não era fácil, não. Ser pastor era muito difícil. Naquela época, tinha um culto, a gente ficava orando e jejuando, para que naquele dia a oferta desse uma oferta boa, que a gente pudesse no outro dia fazer alguma coisa. E quando a oferta saía, quantas vezes? Só dava para comprar bolachão, para tomar café com os meninos. Não era pão, não. Eu disse, meus meninos, eles vieram conhecer biscoito, eles já estavam grandinhos no campo. Entendeu? Biscoito recheado. Quando eu comprei uns biscoitos recheados para eles comer, oh meu Deus do céu, nem almoçar queriam mais. Ia comer até o plástico, né? É. Entendeu? Então, este amor pelas almas, não estou. Às vezes a gente não pode ir, mas eu posso ir orando e contribuindo. Amém? É muito importante, é um testemunho, né? Do missionário local, né? Quer dizer, regional de Sergipe, pastor José, né? Que mesmo, eu sempre achei bonito isso dele, que mesmo às vezes ele não tendo tanto conhecimento assim do pastor, que lugar é esse aqui e tal, ele não, aí e tal, mas ele esteve sempre apoiando em primeiro momento a missão Reviver. E graças a Deus por isso, graças a Deus que nós temos um pastor, que é o nosso reverendo Virgínio de Carvalho Neto, que eu particularmente eu tenho orgulho, né? Acho bonito quando ele fala francês, é meu pastor ali, viu? Presidente das Assembleias de Deus de Sergipe. Mas então é uma coisa maravilhosa, Deus tem feito maravilhas, né? São Cristóvão, graças a Deus, tem contribuído com seus missionários. Tem pessoas que não contribuem, né? Tem outras que contribuem, tanto forte sabe, mas vai quebrando paradigmas, né? A gente mesmo tem essa impressão que ele falou, só transcultural, mas o pastor Robson já mostrou que nós temos um trabalho missionário dentro de Sergipe, apoiando os pastores, os missionários, as viúvas, e isso é bastante importante. Então, o Fábio colocou aí. O nosso pastor José, ele é um pastor que ama a obra missionária. E eu acredito, pastor Robson, que quando um pastor ele ama a obra missionária, ele passa esse amor para os seus fiéis, ele passa esse amor para os irmãos. O pastor José cansa aqui de falar o que é 15 reais hoje em dia. Hoje em dia 15 reais é um valor irrisório. A gente vai no shopping com 15 reais, não faz nada. Uma coca é 8,50, 8 reais, não dá nem para 2 cocas 15 reais. Eu quero convidar você que está aí nos assistindo, contribua com essa grande obra. Para você pode ser até um valor irrisório, mas nosso pastor Robson, ele sabe até mais que eu, o valor que essa oferta ela tem chegado
até os nossos missionários. E não somente a oferta, porque nós já tivemos as oportunidades de estar nos seminários de missões, e os nossos missionários, eles agradecem as suas contribuições, agradecem, mas quando eles falam da oração da igreja do Senhor, eles ficam assim mais fervorosos, eles ficam mais alegres, eles agradecem a oração que a igreja ela faz. Todo segundo domingo aqui em São Cristóvão, nós temos as nossas consagrações de missão, ou seja, todo mundo em jejum, orando pela obra missionária. Chega o culto à noite, um culto animado, onde os irmãos vêm, trazem as suas ofertas, ou seja, a obra missionária, ela é feita aqui em São Cristóvão, ela é feita na capital, ela é feita em todo o estado, e é por isso que ela tem chegado, com a força que tem chegado, até a África. Uma certa feita, eu ouvi um depoimento do missionário Josinaldo, ele falando que o pastor Virgínio era um pai para o continente africano. Eu parei aquilo e fiquei pensando, digo, meu Deus, como é que uma pessoa ela consegue ser um pai de um continente? Ou seja, é nós, juntamente com o nosso pastor, que estamos fazendo Sergipe, o menor estado da federação, fazendo um trabalho invejável, invejável no bom sentido, um trabalho consolidado. São 20 anos protegendo, cuidando de vários e vários missionários. Não só como o nosso irmão Vanessa fez uma pergunta que parece ser uma pergunta até fácil. Quantos missionários a Missão Revela ajuda? Mas é uma pergunta tão subjetiva, né, pastor Robson? É uma pergunta tão difícil, porque para o nosso pastor presidente não existe missionário A, não existe missionário B, existe todos os missionários que estão no campo, ele tem a mesma importância. Mas nós temos, claro e evidente, um cuidado todo especial com os nossos missionários que fomos a Igreja Assembleia de Deus no estado de Sergipe que enviou. Eu achei interessante, eu estou lembrando aqui do irmão Gileilton, co-pastor da igreja, o evangelista Gileilton. Essa semana ele estava aqui, deu um testemunho e ele até ficou muito emocionado, e aquilo me emocionou também, que ele contou de um irmão, que o pastor Robson sabe onde é, de Colônia Miranda, né? Não sei se o pastor ouviu isso, né? De Colônia Miranda, o irmão saiu de pé de Colônia Miranda até a casa do evangelista Gileilton para dar uma oferta de 80 centavos. Um dízimo de 80 centavos, né? E aí eu vi aquilo, achei tão bonito, rapaz, porque às vezes a gente não quer dar, fica se segurando, e o irmão ali, quer dizer, aquilo que parece ser insignificante, mas teve tanta significância, né? Tanta importância ali, que Deus recebeu aquela oferta como a oferta da viúva, e foi tão emocionante aquilo, o nosso evangelista falando, e é como o pastor colocou, o dar com prazer, dar com amor, né? Ele faz com que, como o pastor Robson disse, que isso retorne para a gente com uma força tão tremenda que a gente não consegue imaginar a força disso tudo. O nosso técnico ali, Vitor, preparou um café, que é o Café com Palavra, e fui até criticado um dia desse, né? Eles falam tanto em café, cadê o café? O cafezinho está ali, preparado, né? Daqui a pouco a gente estamos chegando já. Pastor Robson tem seus compromissos, né? E todo mundo tem seus compromissos, então a gente está chegando já ao final. Eu gostaria que o nosso irmão começasse aqui com o nosso irmão Wanderson, né? O nosso superintendente e coordenador geral da mocidade, e ele fizesse as suas colocações finais desse café que a gente teve aqui hoje. Amém. Eu estou muito feliz, né, mais uma vez, de poder participar novamente aqui dessa mesa, eu não digo nem mesa, essa meia-lua aqui de bate-papo. Essa, né? Mesa imaginária. Mesa imaginária. O pessoal fica preocupado, Fábio, com o café, mas é porque o café fica nos bastidores. O café não aparece, né? Para vocês tem só palavra, café é para nós, né? Mas é em casa. Mas assim, é muito gratificante, e desta feita, nessa tarde, né, tão especial, poder ter aqui o nosso querido pastor Robson, alguém que é da nossa estima, né, conhecer um pouco da minha história, né, conviveu conosco aqui de uma maneira muito próxima. E assim, ver, pastor Robson, e entender que missões não é brincadeira. Missões é um chamado, é algo que Deus colocou, né, no coração do homem. E quando o homem entende, né, quando o nosso pastor presidente entendeu essa chamada e abraçou, né, Deus vem confirmando a cada dia essa visão missionária, esse trabalho missionário. E essa visão, ela se estende por todos os pastores que fazem parte da nossa convenção. E de mãos dadas, tem se somado a Semadese para
para tornar tudo isso realidade. Então eu quero parabenizar o senhor que aqui representa a SEMADES, toda a equipe que compõe a Secretaria de Missões, e também pedir, né, àqueles que não fazem parte, que não são contribuintes, que se não deu para você entender como você queria entender, né, procure o nosso irmão Neto, que é quem está à frente, que é o nosso secretário local aqui de missões, e procure se informar, procure entender. Eu tenho certeza que Neto ele vai procurar lhe esclarecer de uma maneira melhor. Eu quero assim, pastor Robson, na verdade eu não quero, né, eu não queria que fosse assim, mas que você diga, não, eu não contribuo porque eu não quero contribuir, mas não diga, eu não contribuo porque isso é errado. Porque tem algumas pessoas, ou porque não tem informação, né? É melhor que você seja sincero e diga, não, eu não quero contribuir, mas dizer que não contribui porque não confia, ou porque não tem informação, não. Porque informação, nós já vimos aqui que tem, e são informações consistentes, que corroboram e trazem toda a fidelidade do projeto, toda a visão e tudo aquilo, toda a integridade de todos que estão envolvidos nessa grande empreitada. Então, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor José, nosso querido irmão Fábio, pelo espaço, pela oportunidade, né? Eu me vejo mais sentadinho ali, só ouvindo vocês, né? Mas, amém por estar aqui, eu agradeço em nome de Jesus a todos, amém. Mandando a paz do Senhor e um abraço ao nosso presbítero Fábio Andrade, que está compartilhando aqui, né? E é o nosso cantor Israel também, que está sintonizado, né? Tem mania de rádio, sintonizado conosco aqui na programação. Antônio Forte. Amém, graças a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Robson, em nome de todos os agentes de missões aqui do campo de São Cristóvão, pela sua participação. E eu falo com propriedade do pastor Robson, porque eu acredito que eu tenho assim um contato maior com ele. E pastor Robson, eu entrei na missão em 2015 e eu sei a evolução que a missão ela tem tido através do Senhor, através do nosso pastor presidente. E eu louvo a Deus pela sua vida, que a missão, essa dinâmica que a missão precisa, que o Senhor continue tendo na direção de Deus, na direção da diretoria da igreja. Está aqui nosso pastor José, que faz parte, o nosso pastor Robson, ele que tem sido uma bênção, irmãos. Eu não tenho do que me queixar do nosso pastor Robson, ele que tem tido um trabalho brilhante à frente desta missão Reviver. Que Deus continue abençoando nosso pastor Robson e você que está aí nos assistindo. Como nosso irmão Wanderson falou, se associe a essa missão, porque ela precisa de você. É um lema que nós estamos adotando agora. A África, ela precisa de você. O campo missionário precisa de você. Sergipe precisa de mim, precisa de todos nós. São Cristóvão precisa de você. Que nós possamos arregaçar cada vez mais as nossas mangas e despertar para esta grande obra que é a obra missionária. Mandando a paz do Senhor também para o pastor Leonardo, que sempre assiste, né? E o pastor também, irmão Gildo, né? Irmão Gildo, que sempre assiste a nossa programação. Eu gostaria que o nosso irmão Robson, pastor Robson, fizesse suas colocações, e o pastor José encerra a nossa programação. O próprio Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, todos nós fomos comissionados, né, pastor José, a levar essa palavra. Então, todos nós temos o compromisso missionário. Alguns vão precisar ir mais longe, é aonde entra a obra transcultural. Alguns vão precisar fazer a obra missionária urbana, a obra missionária rural também, a obra missionária dentro da nossa comunidade. Então, veja como a obra missionária, a cosmovisão, né, ter a obra missionária como um todo, nós precisamos enxergar como um bem essencial a obra missionária dentro do nosso estado, dentro do nosso município, dentro do nosso país e dentro de uma visão também mundial. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor José, de vocês estão de parabéns. Estou feliz em estar aqui com vocês, em nome do nosso pastor presidente, do pastor Virgínio, ele que coordena com muita maestria a missão aqui no estado de Sergipe. Eu ajudo, eu coopero com o nosso pastor presidente, agradecer ao povo de São Cristóvão, a todos que estão nos assistindo, e nós estamos ali na SEMADES de terça a sexta,
para trazer as informações, para deixar o povo bem esclarecido, conversando com os missionários. Nesse momento mais crítico, estamos também chegando dentro do nosso próprio estado, fazendo, porque o ID do Senhor Jesus, ele continua. Deus abençoe a todos. Encerrando com o nosso pastor José de Jesus. Graças a Deus por esta tarde tão abençoada. Foi tão abençoada que começou assim com chuva, né? Glória a Deus. E a chuva está caindo na terra, e isto é sinal de muitas bênçãos de Deus que está por vir. E quero agradecer ao nosso reverendo Virgínio de Carvalho Neto, né, porque com certeza liberou o nosso secretário, pastor Robson. Quero agradecer a sua presença aqui em São Cristóvão, que tem muita gente aqui que lhe ama, né? E quando diz que lhe ama, eu fico feliz da vida, que se ama você, me ama também. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe a minha maneira, como é que eu sou. E graças a Deus esse negócio não... Eu digo, de ciúme eu não tenho, porque nunca ciumei nem da minha mulher. Então como é que eu vou ciumar de homem, né? Glória a Deus. Mas você sempre foi uma pessoa importante e que eu sempre lhe admirei. E graças a Deus vivemos juntos, né? E não temos o que dizer um do outro, não é? Só coisas boas que temos para dizer, o amor um para com o outro. E nossos agradecimentos. E foi tão bom esta tarde aqui. Pense, rapaz, parece que valeu mais do que uma conscientização missionária, até porque o nosso povo já está tudo consciente, né, de missão, não precisa mais de tanta conscientização. Porque até nós nos desbravamos nas conscientizações, era todo sábado deixava nossas igrejas e tal, para conscientizar. Hoje o nosso povo já está bem esclarecido, né, sobre missões. Então, nosso agradecimento à sua pessoa, que Deus lhe abençoe, o seu sogro, a sua esposa, que eu estimo muito, suas filhas. Glória a Deus, Deus abençoe o neto, que tem se dedicado, e com certeza Deus tem coisas maravilhosas. Wanderson, que Deus continue abençoando a sua vida, né? E ali o Vitor, Deus abençoe. E tem o meu Fábio ali. O meu Fábio ali. Ele, aleluia, é o meu genro, e Deus colocou isso no coração dele. E eu sempre digo, quando é para o bem da obra de Deus, nunca eu digo não. Quando é para o bem da obra de Deus, eu digo sim. E Deus tem usado ele, né, nesse trabalho aqui, que muita gente tem participado, tem parabenizado esse trabalho, né? Terça passada ele não estava, mas, rapaz, foi muito bem representado aqui pelo... O senhor acha que eu ia pegar qualquer um? Vai não. Se pegar qualquer um, não dá para ser o chefe da SECADS. Pastor, trazer o nosso presidente aqui, né? Hein, Robson? Convidar o nosso presidente aqui, que é uma honra. Em nome aqui. de Jesus. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas na vida de cada servo do Senhor, e nunca deixe de contribuir para a obra de Deus. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, em cuja presença nos encontramos nesta noite,
Senhor, começamos no final da tarde e agora já estamos, Senhor, à noite. Eu quero, ó Deus, te louvar, te agradecer, Senhor, porque mesmo em meio a esta crise temos visto o teu cuidado, Senhor. E hoje, Senhor, o tema, Senhor, do programa foi, Senhor, a obra missionária. Podemos falar, Senhor, deste amor tão grande que o Senhor teve para conosco. Continua abençoando o pastor Virgínio, todos os missionários, aqueles que estão, Senhor, trabalhando, labutando, Senhor, em cada país que foi afetado, Senhor, por essa pandemia também. Amado da minha alma, abençoa também o pastor José de Jesus, todo o campo, Senhor, aqui de São Cristóvão, os obreiros, Senhor, meu amado Pai. Sabemos que em meio a essa grande crise, eu sei que o Senhor tem algo especial para a igreja brasileira. Quando passar, Senhor, essa tempestade, Senhor, será, Senhor, algo muito grande que o Senhor vai fazer para com a tua igreja. E eu ministro, ó Pai, a tua bênção sobre aqueles que estão nos assistindo nesta noite, que depois que passar esta crise, dentro de poucos tempo, as mãos do Senhor Deus de Israel está estendida sobre o Brasil e sobre você que está nos assistindo, e coisas grandes virá para mim e para você. Eu ministro a bênção de Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Muitos vieram da Suécia para o Brasil, outros já foram do Brasil ao exterior, levando este evangelho de poder para todo que nele crê, obter paz no interior. Missionário vai levar Jesus. Missionário vai levar Jesus. Pela cidade e serva, vai dizer que o mundo é treva, Jesus Cristo é nossa luz. Amém. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, minhas guerras, assim que luto 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 minhas guerras, assim